Acho que tá ao vivo, Ariane. O sol tá entrando. Você colocou o seu? Entrou, já tá. Tem que baixar o som. Vou baixar. A Elaine já entrou, você já aceitou ela? Manda mensagem aí, eu acho que a Elaine tem que... Ela não entrou ainda? A contabilidade universal mandou visualizar. Ela vai entrar pelo... E aí, Oi, tudo bem? tudo bem? Gostei do fundo musical aí. Tem que ter uma musiquinha, senão fica com aquela cara, né? Olhando Ai, assim, o que que tá acontecendo? verdade, de dar uma relaxada nesses assuntos tensos aqui, né? É, Ai, gostoso. E aí, tá tudo bem? tudo tranquilo. E você? Dia corrido, trabalhando muito, né? Ai, Giana, nem fale, pra gente nada parou, né? Também tô trabalhando bastante aqui, todo dia, muito, trabalhando muito, estudando muito, difícil acompanhar tudo que tá saindo, né? Todo dia sai novidade, mas Todo enfim. dia. Todo dia tem uma novidade interessante que não tem manual de instruções para ninguém como que faz quando acontece uma pandemia dessa Pois proporção, né? é, pois é, viu, Jean? Até esses dias estava assistindo também uma live também de uns tributaristas e tudo, e eles estavam até falando de uma futuramente pensar numa proposta aí dentro do Código Tributário Nacional para regular Um regime de exceção, né? exatamente. Eu falei, olha, enfim, né? Vai surgindo as ideias quando a gente passa pela situação, né? É, ó, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de serviços, de produtos, não tem nada na história recente. Nós estamos falando aí da última pandemia próxima que aconteceu dessa natureza, que foi a gripe espanhola, né? Em Sim, 1917, 1918, ou seja, os tribunais nunca se depararam com esse tipo de circunstância, o executivo, o legislativo também não. Em poucos momentos da história nós vivenciamos essa, né, situação. Então são problemas que compõem novidade para todo mundo, né? Como eu disse, quando começou ninguém entregou o manual de instruções e falou, olha, faz assim, faz assado, funciona não. dessa forma. É uma dinâmica completamente diferente de trabalho para todos, né? Sem contar que mudou o modelo de trabalho, né? Muita gente no home office, fazendo muita coisa digital. O Sim. posicionamento digital está muito grande. Pessoas que antes não estavam no mundo digital acabaram entrando forçosamente, de maneira rápida. Quem já estava, tudo isso acabou levando a uma alavancagem, levando a uma propulsão dos negócios, dos produtos e dos serviços, né? Isso é muito Sim, interessante. É o que eu tenho percebido aí do contato com vários segmentos e setores, empresários, enfim, eu acho que tem tido bastante dinâmica nesse contexto, né? Eu acho que você deve estar é. passando pela mesma leitura, né? Ah, isso mesmo, né, Jean? E com toda essa crise que eu falo aqui pro pessoal, enfim, aproveitar as oportunidades, né? Tirar todo esse aprendizado, acho que é isso que você falou mesmo. Essa questão do home office veio para ficar, né? Aqui mesmo no escritório, às vezes a gente, né, nem imaginava que dava certo para trabalhar em home office, dá certo e funciona. E, enfim, e são medidas, né, que vai ajudar na redução de custos também pós-pandemia, né? Então, o trabalho em home office ele ajuda na redução de custos também. Então, tudo isso com certeza vai ficar, né? Toda essa questão online, toda essa informação. Eu fico um pouco ansiosa porque é muita informação
é muita coisa que a gente quer acompanhar, então dá essa sensação também, né? Isso a gente tem que tomar cuidado, essa É, sensação o que você emocional. não está conseguindo acompanhar, né? Fala, nossa, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo, e não dá tempo, porque tem muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita É, informação. há um estudo que o volume de informações que nós recebemos em uma semana supera o volume de informações que o imperador romano, por exemplo, na época né, da estrutura do Império Romano, recebia durante a vida inteira dele. Ou seja, Nossa. é uma carga de dados, de informações que você não tem condições de assimilar. E hoje a gente não faz mais apenas um downline de informações, a gente também sobe informações para a rede, né? A gente Sim. agora, por exemplo, está produzindo um broadcasting de transmissão, está fazendo uma transmissão, coisa que era absolutamente inimaginável que há uns 10 anos atrás, 5 anos Sim. atrás. É algo que ganhou muita força, né? Então, o conhecimento não tem mais um monopólio nas mãos de apenas algumas entidades ou núcleos, né? Você tem acesso, às vezes, ao próprio conhecimento em si. Você consegue acessar um grande investidor como, sei lá, o Ray Dalio, um americano, que é um mega investidor e que produz muito conhecimento, produz muito conteúdo, você acessa diretamente dele. Você não tem um Sim. intermediário, né? É como os Sim. produtos, os negócios, né? Eu estava vendo a Ambev agora recentemente, lançou um modelo de vendas diretas que é business to consumidor, B2C, né? Deles Uhum. para o consumidor, Para o direto. consumidor. Olha. Então não tem mais o B2B, ou seja, vai para um negócio para chegar no consumidor. Então a venda direta está entrando com uma evidência muito forte hoje nos negócios, né? Então, É. deixa eu apresentar um pouco a Elaine também, eu acho que é legal. Ela, além de advogada, ela é contadora, ela tem uma bagagem muito grande na área tributária, na área contábil, e eu sempre costumo falar que às vezes a gente faz negócios, estruturação de negócios, operações, né? E eu sempre digo que isso é uma leitura muito multidisciplinar. Não dá para a gente estruturar uma operação sem ter um viés, uma análise contábil, sem ter uma análise tributária, sem ter uma leitura ambiental sobre aquela operação, aquela engenharia toda que está sendo construída. E a Elaine e eu sempre estamos envolvidos dentro desses business, Sim. desses negócios, porque e com visões diferentes, né? Às vezes você traz uma visão contábil, eu venho com uma visão jurídica e de gestão, e aí a gente constrói um caminho mais seguro para o cliente, para tornar a estrutura, né, daquilo que ele está desenhando muito segura, né? De uma forma que corra menos riscos. E eu sempre costumo falar o seguinte, né, Elaine? A gente, tanto o contador como advogado, ele existe para prevenir ou para solucionar problemas, né? A gente tem que Sim. entregar soluções, caminhos, né? Para o cliente, para as pessoas. E aí a gente, batendo um papo, teve essa ideia de compartilhar conteúdo, porque hoje, uma forma que a gente tem de ajudar a sociedade, ajudar as empresas, os microempresários, ajudar as pessoas, dentro das nossas mídias sociais, passar pelo menos algumas informações, alguns itens que são importantes para que as pessoas possam passar menos traumas durante essa crise. Vários segmentos estão sofrendo muito, eu acredito que tem pelo menos 4 setores da economia que vão sofrer, que vão ter efeitos diferentes sobre essa pandemia. E também serão fases diferentes de retorno, né, às atividades. Tem uma primeira fase que as pessoas ainda vão estar em um deslocamento, uma mobilidade ainda restrita, e uma segunda fase mais ainda bem à frente, eu acredito que mais para o final do ano, onde as coisas vão estar um pouco mais normal, né? Dentro de um normal que a gente tem ouvido falar de um novo normal, né? Dentro de uma nova estrutura de trabalho. E Ai, aqui a gente tem enxergado isso de uma forma diferente no Brasil, né? Hoje a gente fez uma reunião via Zoom com uma pessoa que está morando em Turim, na Itália. Lá eles já estão na segunda fase.
E a segunda fase ainda tem uma restrição muito forte, né? Os restaurantes, Uhum. o comércio, enfim, tem muita gente que não está conseguindo seguir as regras que precisam ser impostas como de biossegurança, né? Eu acho que você também tem tido essa leitura por aí, tem visto um pouco disso, né? Sim, ai, Gia, primeiramente até quero te agradecer, que eu fico assim, super feliz de estar aqui tendo essa oportunidade de bater esse papo aí. Você sabe, você, Ariadne, são pessoas que, nossa, eu admiro muito aí como pessoa, profissionalmente. Gosto também muito dessa nossa parceria, porque eu aprendo muito, sempre muito, nas reuniões, né, que eu participo aí com vocês. Então, eu fico feliz de estar aqui, a gente está tendo essa oportunidade de conversar sobre esses assuntos que você sabe que eu também adoro, que eu estudo, e poder também, como você falou mesmo, ajudar aí os clientes, né? Sem... E acho que ela caiu, vai voltar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as questões que envolvem os aspectos tributários, os aspectos que envolvem financeiros e econômicos dentro da possibilidade de trabalho, né? Ela está voltando aqui, caiu o sinal dela. Para o que o governo, que as pessoas têm dado, né, de oportunidade. Que caiu o seu sinal aqui, Voltei, não sei o que voltou. aconteceu aqui. Não, mas é muita live também É, acontecendo. acho que dá uma travada. Dá, mas depois o conteúdo vai ficar gravado Ah, no meu legal. Instagram e você pode também compartilhar no seu. E tem muita gente que já me mandou o WhatsApp aqui pedindo também para compartilhar, para mandar. Até o pessoal da Metropolitana Rádio falou: olha, poxa, se puder compartilhar conosco. Eu falei: é claro, isso É, é uma legal. forma da gente ajudar, de dar É, serviço público essencial. Então, dessa maneira, a gente tem condições de permitir com que todos tenham acesso a esse tipo de informação, porque às vezes é muito confuso. E ouvir, né, um bate-papo, uma troca de ideias, essa é a lógica que a gente tem aqui. Então, é legal de você ter aceitado, fico super feliz também. E eu acho que a gente pode fazer outras para ir. Talvez sim, não vai não dê faltar tempo, assunto. talvez não dê tempo da gente passar pelas 3 ou 4 pautas aqui que nós colocamos, né? Mas vamos entrar então nessa pauta, Elaine. Do ponto de vista dos incentivos, dos benefícios tributários hoje que o governo federal, para o enfrentamento da crise de biossegurança, dessa crise econômica, dessa crise, e aí a gente apimenta um pouco uma crise política, né? Porque tem Sim, uma instabilidade natural. O Brasil, é aquela frase do Roberto Campos, né? Ele não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, tinha que ter algo a mais no nosso enfrentamento dessa pandemia. Tivemos que dar uma pimenta aí nessa situação. Até eu fiz uma live com o Lucas outro dia, acho que ele está aqui também, a gente falou um pouco sobre isso. E o que você pautou? O que você tem aí? Primeiro vamos falar da parte tributária, né? parte Daquelas tributária. questões tributárias. Eu vi que a gente levantou algumas coisas aqui. O que você pode dar Levantei. de dados aí para a gente poder compartilhar com os nossos seguidores aí? Sim, então, eu já primeiramente também concordo com você. Eu acho que o grande problema, a gente vai ver até isso um pouco na parte tributária, é esse desalinhamento mesmo da União, né? Estados, Estado. municípios, essa crise política, essa guerra fiscal que fica ainda mais intensa, né? Com a crise. Enfim, a gente é a nova realidade, como você falou. Eu acho que é isso mesmo. A gente vai passar essa fase em que a saúde é a prioridade. E, ao meu ver, segundo a manutenção aí do emprego, né? Porque, para mim, isso tinha que estar aí como uma prioridade mesmo do governo, esses dois pontos. E na parte aí tributária, eu vejo que as medidas foram um pouco tímidas aí para Tímidas. ajudar os empresários. A gente não tem nada de uau, né? A Não gente tem vê até o efeito uau, nossa. não, nossa, isso vai me ajudar, isso vai.
né, manter aqui a equipe, manter emprego, não teve nada nesse sentido. E também até aí no judicial, eu acho que teve aí também muitas demandas, né? Eu vi que tiveram muitas demandas tributárias de empresas aí grandes. O escritório grandes. fez várias e, olha, o judiciário também perdido nisso. Perdido, né? Acho que teve uma primeira decisão aí logo no começo, acho que foi do Distrito Federal, caminhando aí para ajudar o contribuinte, mas enfim, depois a gente viu que isso já não foi, o caminho já não foi por aí, né? Não. Então, isso preocupa, né, a gente? Porque aí a gente tem aqui, eu trouxe alguns pontos para passar aí para o pessoal, de tudo que na parte tributária, mas perdi, ia falar alguma coisa agora, fugiu, daqui a pouco aparece. Enfim, o que o governo, de medidas, de benefícios? Ele trabalhou muito com prorrogação de prazos. Então, só prorrogação, né? Prorrogação de prazo. Então, a gente teve aqui prorrogação de prazo do Simples Nacional, né? Para as microempresas, empresas de pequeno porte. Então, a gente teve aí as competências de março, abril e maio, que tiveram seus vencimentos aí postergados. E aí, logo nessa primeira aí, né, que foi uma das primeiras medidas, a gente já teve uma divergência entre União, estados e municípios, porque a guia do Simples Nacional é unificada. É verdade. E aí a gente teve uma prorrogação de parte, que é a parte da União, a gente teve aí para outubro, novembro e dezembro, e a parte da guia, que é referente a estados e municípios, a gente teve para julho, agosto e setembro. Então, quer dizer, o contribuinte ele tem que vai postergar, mas ele também tem que ter o desmembramento das guias, tem toda essa parte burocrática, que aí o sistema também não está adaptado, e o cliente tem uns que já querem pagar a guia, enfim, então aí gera toda um monte de outras questões aí. Então, a gente tem essa prorrogação que ajuda, né? Você posterga, mas também eu fico preocupado lá na frente, porque o cliente ele só vai empurrar um pouco o problema. E as empresas, né, que já estão lá enfim, eu não vejo que vai ajudar muito essa questão aí de postergação um pouco aí do prazo, né? Aí uma medida que essa eu achei que foi legal, que foi a questão da prorrogação do imposto de renda pessoa física. Então, o governo prorrogou, né, a entrega da declaração de 30 de abril para 30 de junho. Sim. E também postergou o pagamento do IR. Então, a primeira cota venceria, ou cota única venceria em 30 de abril, exatamente. E postergou para 30/6. Então, isso aí eu percebi que aqui os clientes, vários, não adiantaram ainda a declaração, ou quem já tinha enviado antes não pagou em abril e vai deixar para pagar em junho. Então, acabou ajudando um pouquinho. E ele manteve o cronograma de restituição, que o cronograma de restituição começa agora em maio, o primeiro lote. Mesmo para aqueles que ainda não fizeram a declaração. Como que eles dosaram? Não, aí você já tem que entregar. Tem que ter declarado. Tem que ter declarado. Então, quem quiser, por exemplo, já tentar receber no primeiro lote, 29 de maio, já entregar. Tem que entregar antes do prazo. Mas legal. Quem já entregou, porque teve alguns que já entregaram, então manteve a restituição e prorrogou o pagamento. Então, essa foi uma medida que ajudou. Aí nós tivemos também prorrogação aí das contribuições, né? De PIS, COFINS e INSS também, parte patronal. Então, também aí a gente tem um outro desmembramento da guia aí de INSS. Só o patronal, isso que é importante falar para o pessoal. Patronal, porque aquilo que é retenção do funcionário tem que ser passado, porque aí caracteriza até um problema que pode gerar um ilícito penal, enfim, por retenção indevida. Isso, essa parte não prorrogou, então essa parte também tem que pagar, e teve que pagar aí no vencimento, não teve nenhum tipo de prorrogação. Aí a gente teve prorrogação também de parcelamentos. Então, os clientes que também têm parcelamento, as empresas que pagam parcelamento,
tiveram também aí, vão ganhar um fôlego para pagar essas parcelas aí de maio, junho e julho que venceriam aí por esses meses, vai poder ganhar aí, vai postergar um pouquinho, né? Vai ter os juros lá na frente, mas enfim, não vai ficar inadimplente ou correr o risco de perder o parcelamento. Aí o cara tem que saber fazer, né? O empresário tem que saber fazer a dosagem do seu fluxo de caixa, né? Controlar muito bem a despesa agora e saber ajustar a entrada da receita. Depois eu até vou falar um pouco sobre essa questão. Sim, Jean, até esse ponto que você falou, eu acho que é assim, muito importante, porque o que eu estou visualizando muito é que muitas empresas aí com essa crise, essa análise de fluxo de caixa, elas vão começar a ter que fazer uma análise ou uma percepção até da viabilidade do negócio. Mas não tenha dúvida. Né? Muitas já identificaram que não para em pé. Exatamente. Muitas. Então, isso, assim, né, é triste, porque a gente está aqui dando apoio, né? A gente torce, eu torço aqui pelas empresas, pelos clientes, né? A gente quer ver todo mundo prosperando, né? Então, assim, eu falei, nossa, isso aí vai... Aí entra aquilo que a gente outro dia conversava, que é a lógica do seu produto e do seu serviço. A crise veio e teve duas perspectivas. Quem já estava inserido dentro do ambiente digital, com um produto ou um serviço que gera uma escalabilidade maior, a crise e essa pandemia serviu como uma alavanca. Ela potencializou as vendas. Então, levou a um patamar maior de vendas. Para quem ainda não estava inserido, ele teve que fazer uma inserção mais acelerada e rápida, e aí lidar com isso de forma rápida é complicado, porque em alta velocidade, qualquer negócio acaba tendo mais dificuldades, porque você tem que gerenciar uma série de dados, informações, e correr na modelagem do novo negócio. Então, tem que fazer um plano de negócio, uma modelagem do produto e do serviço para ver se ele é viável do ponto de vista digital. Essa é uma circunstância difícil que veio, né, para essa situação. Está sendo um grande desafio, né, Jean, para todo mundo. Assim, eu acho que todos os ramos, alguns, claro, com muitas oportunidades, né, em tudo isso, mas, enfim, todo mundo vai ter que sair daquela zona de conforto, né? Não tem. Eu acho que essa pandemia veio para mostrar isso também, né? Como você falou, né? Quem não estava no digital, quem não estava na venda online, você já percebe, né? Uma mobilidade de vender pelo Instagram, de vender pelas redes, pelo WhatsApp, enfim, todo mundo se virou um pouco, está tentando se virar um pouco, então. Enfim, tudo tem sempre o lado bom, né? A gente não gosta de acreditar que é bom, claro que não é bom, né? Nossa, péssimo. Mas, enfim, a gente não tem controle sobre isso. Então, tem que pegar o que está acontecendo e, né, o que eu falo aqui pro pessoal, a gente tem que continuar, né? A gente gosta do que faz, isso aí vai ter demanda, eu acredito muito em tudo isso. Com certeza, né? Ganha. Não tem como. Você inserir o seu serviço no ambiente digital. Exatamente. Então, vai mudar a forma, e a gente aqui como contador, como vocês também aí, né, como advogado, já vem mudando, né? Processo digital, a gente também atendimentos digitais, abertura de empresa cada vez mais digital, declarações, hoje o governo tem tudo, né? A gente informa tudo, declaração eletrônica, então ele faz o cruzamento de tudo com um clique. Então a gente já vem passando por tudo isso. O judiciário hoje está basicamente há um bom tempo já no mundo do processo digital, né? Do processo eletrônico. A Receita Federal já vem fortemente atuando dessa forma, né? E agora, com a pandemia, a Receita Federal intensificou, né? Por conta de, né, não ter o atendimento presencial. Então, eu achei que isso foi bom. Então, várias coisas que a gente não tinha acesso digital, eles já deram um jeito de implantar agora, porque não está, né, tendo o atendimento presencial. Então, sempre tem aí alguma coisa que depois acaba ficando como melhoria, né? Exato. A questão do FGTS também, dos terceiros, SESC, SEST, Senat, isso houve uma redução da contribuição, né? Já o FGTS, eu sei que eles prorrogaram a possibilidade
e deram a possibilidade de parcelamento do FGTS, é isso? Isso, eles deram a possibilidade de postergação com parcelamento, então, do FGTS. Então, o FGTS aí das competências março, abril e maio, ele vai poder ser parcelado em 6 parcelas a partir de julho. Tá. Então, também deu esse fôlego. É tudo assim, foram muitas medidas mesmo de fluxo de caixa. Você comentou do sistema S, aí a gente teve uma pequena redução. Teve uma redução de 50% aí nas contribuições, nessas contribuições aí de terceiros, Tá. que também já estava em discussão no STF, mas parece que já não foi também para frente. Enfim, a redução prevalece. Então, tem uma redução, mas que também é um percentual pequeno essa contribuição, né? Ela varia aí, às vezes, em torno aí de 5, 5,8 sobre a folha de pagamento das empresas. Então, teve uma redução aí de 50% nessas contribuições. Então, isso foi redução mesmo, que já ajuda um pouquinho também. Aí, de redução, até acrescentei aqui, que a gente teve aí algumas medidas, assim, importação de produtos médicos, redução aí na verdade, a zero, né, de alíquota. Foi a zero. De imposto de medicamentos importação. Também, né? Isso, e de medicamentos também na parte do IPI. Então, eles deram esses benefícios também para esses produtos industrializados aí da área médica. Para atender fortemente a demanda, né, de biossegurança que a gente está vivendo. Exatamente. Aí o que a gente teve também para ajudar o contribuinte aí foi com relação à dívida ativa da União, a suspensão dos prazos. Então, nós tivemos essa aí suspensão, 90 dias. Bom, tem o critério da interrupção e a suspensão. A interrupção, ele interrompe o prazo e retoma uma contagem dele posteriormente pelo todo, né, do prazo. A suspensão não, suspende a fluência do prazo e retoma pelo tempo prazo que tinha. Pelo tempo que falta para eventual prescrição e cobrança, enfim. Aí, isso eu acho que foi uma medida interessante para poder trabalhar de uma forma dosada, tanto para a União quanto para os contribuintes, né? Sim, porque aí foi de 90 dias esse prazo. Daí eles suspenderam prazo para defesa administrativa, prazo para protesto judicial de certidão de dívida ativa. Então, assim, para não prejudicar o contribuinte ali. Já está ruim para não ficar pior, né? Está precisando de uma linha de crédito, aí ele tem o protesto do tributo, né? Então, esse prazo também foi suspenso. Rescisão de parcelamento, então a gente tem também hipóteses, né, que o parcelamento pode ser rescindido, então eles suspenderam, então por 90 dias não vão rescindir esses parcelamentos. Então, tudo isso para a questão da CND também, né, a certidão negativa de débito, tendo a prorrogação, porque isso o cara participa de licitações, às vezes até com fornecedores privados que exigem regularidade previdenciária, regularidade fiscal, né, tributária. Sim, e prorrogou a CND também. É algo muito importante. Tem empresa que não trabalha sem CND, né? Tem que ter a CND. Então, todas as CNDs que estavam aí com vigência em 24 de março tiveram aí sua validade aí por mais 90 dias. Então, fica tranquilo aí para poder trabalhar, né? Tanto a certidão negativa quanto a certidão positiva com efeito de negativa. As duas certidões aí mantiveram. Essa certidão positiva é porque a pessoa tem um débito, ela negociou, parcelou e então acaba tendo um efeito de negatividade, ou seja, não vai sofrer restrições de crédito, de linhas de acesso. Isso, porque a empresa está com o crédito dela, o crédito tributário suspenso, né? A exigibilidade suspensa que a gente fala. Então, se ela está lá em parcelamento, em uma das hipóteses lá do CTN, de suspensão da exigibilidade do crédito, ela consegue a certidão positiva com efeitos de negativa, que é igual a outra, né? Ela tem o mesmo valor. Eu sei também que em 2020 eles estipularam a possibilidade de fazer a transação tributária. Transação é negociar, fazer acordo, enfim. Isso é uma novidade, né? Por conta da situação da pandemia, especificamente.
eu acredito que isso tenha uma certa dificuldade de desenvolver, porque nem sempre as pessoas têm a lógica, como eu disse, de prevenir e de solucionar problemas. Tanto aquela perspectiva de contencioso. Os advogados, em geral, também precisam compreender essa, né, forma de negociação, de transação. A transação é um dispositivo do Código Civil, artigo 840, que é um dos artigos mais relevantes que tem. E essa lógica que traz para o direito público, principalmente tributário, eu acho fantástico, porque transacionar é uma forma de você até acelerar o recebimento do seu crédito, e enquanto gestor público isso é importante. Do outro lado, você tem o contribuinte que encaixa dentro do fluxo de caixa dele, né, do seu ritmo de cash flow para poder dar o andamento às suas atividades negociais, né? O que você enxergou disso daí, dessa transação tributária aí? Então, a transação tributária, né, ela veio da medida provisória, né, da conversão aí da medida provisória, que a gente falou, MP do contribuinte, né, MP legal do contribuinte, alguma coisa assim. E assim, eu acho que a ideia é muito interessante de transação tributária, eu acho que já era uma tônica, né? Exatamente, os contribuintes já queriam essa possibilidade. A própria lei de mediação, mediação, conciliação e arbitragem, com a nova redação dela, já contemplava parte disso. Sim, sim. Porque a gente às vezes tem ali o dispositivo, mas a gente, né, lógico, se não tiver lei, a gente não consegue aplicar, né? Eu lembrei até um tempo atrás, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, com um cliente que tem lá um dispositivo da dação em pagamento, do Código Tributário. Enfim, ele queria cancelar o parcelamento dele, dar um imóvel, aquelas coisas que o cliente vem com as ideias, né? Como se estivesse comprando assim, né? uma casa, comprando um terreno. Deve 1 milhão, não posso dar quero esse dar um imóvel barco, pro governo. quero dar um terreno, um carro, enfim. Então esse da transação eu até lembro muito dele, porque assim, acho que na ocasião eu até conversei com ele que já existia essa demanda, esse anseio por uma medida desse tipo, mas assim, a legislação é bem complexa, tá, Jean? Bem complexa, já tem portarias extensas da PGFN, então assim, tem que pegar o caso e ir lá na legislação, se debruçar sobre estudar para tentar, né? Porque a gente tem aí 3 modalidades de transação, que uma é por adesão, né, do próprio contribuinte, então a Receita já vai dar as condições e você só vai dar um ok. E a gente tem as outras 2 opções, que é quando a Fazenda diretamente propõe uma negociação para um contribuinte específico, ou quando o próprio contribuinte leva uma proposta para a Fazenda. Então, seria basicamente assim 3 modalidades, mas são complexas. O que até nesse caso desse meu cliente? Então, ele tem lá uma dívida de 1 milhão e ele queria pegar um dos imóveis, dar para a Fazenda e acabar com a dívida. Mas o que a Fazenda está de olho, na verdade? Essa transação, ela quer pegar o quê? Aqueles créditos que, a princípio, para ela já estão perdidos. Não é, entendeu? Já não é aquela questão, né? Porque é aquele cliente o quê? Que não conseguiu parcelar, que não está pagando, que teve não tem bens, caixa, exatamente. Que não tem condições, é a última oportunidade que eles têm, né? Exatamente. Então, até esse caso do meu cliente, eu falei, não tem o que fazer, não tem o que propor, porque você tem patrimônio. Então, eles não vão pegar um imóvel seu que está lá encostado, que vale 1 milhão e zerar a sua dívida, entendeu? Então, assim, tem muitas regras, tem muitas condições. Então, aqui, por exemplo, entra muitos casos aí de créditos tributários que estão em processos, empresas aí com recuperação judicial. Então, os créditos aí que estão aí, que eu até vejo um pouco assim, créditos já meio perdidos, aí a Receita abre aí algumas condições para ajudar. Mas aquele contribuinte que só está com uma pequena dificuldade, eu não sei se ele vai ser o perfil que vai entrar aqui na transação, entendeu? Os requisitos para a transação, porque ela não pode abrir mão também de receita. Olhando, pela minha história profissional, você sabe, né? Eu já tive do outro lado como
fazenda pública. Sim. E na fazenda pública a gente tem uma preocupação muito grande e, de fato, de onde vem a receita, o caixa do órgão público, do ente público, é de tributo. O ente público ele arrecada e faz a prestação de serviços públicos. E aí tem a perspectiva da questão orçamentária, da formação do orçamento público. Orçamento é uma coisa, o financeiro é outro, né? Você tem a lei orçamentária, a LOA, anual, o plano plurianual orçamentário. Então você tem a estimativa da sua receita e tem o teto de gasto com a despesa. E dentro do gasto você não pode fazer ordenação de uma despesa superior a uma previsão que já tenha em lei. E a receita você pode até ultrapassar, e você faz suplementação, enfim, faz os ajustes, é mais fácil. Mas o teto de gasto é fixado em lei, anualmente, na LOA, né? E isso, quando você abre mão de uma receita, pode incorrer numa responsabilidade prevista não só na Lei 4.320, como também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é abrir mão de receita. E essa abertura de mão de receita é a grande preocupação do gestor público. Sim. A gente olha, compreende a aflição do contribuinte, entende isso, mas, por outro lado, a aflição do gestor público é grande também. Os prefeitos, os governadores e a própria União já estão enfrentando um cenário de caos no orçamento público. E as finanças públicas, pelo que eu tenho acompanhado, eu tenho até reunião essa semana aí, a pedido de um município, para acompanhar mesmo e ter algumas ideias em relação à parte orçamentária. Do mesmo jeito que tem a crise privada, a crise econômica pública é extremamente acentuada. A economia não flui, não tem giro, não arrecada imposto. Não tem arrecadação de imposto, não tem caixa. Porque na verdade o dinheiro volta, né? A gente pega a Previdência. Ele volta, exato. A gente paga a Previdência paga os aposentados, os pensionistas que vão pegar esse dinheiro e girar a economia ali, né? Então, a gente tem esse fluxo. E aí, se a gente começa a travar, né? E às vezes a gente pensa, mas ele aposentou, saiu de um ente e foi para o outro. Na verdade, está num caixa só. Sim. Está num caixa só. No município, por exemplo, se ele sai da prefeitura e aposenta, ou do ente de uma autarquia, e aposenta e vai para o Instituto de Previdência do município, também tem o orçamento do Instituto de Previdência do município que compõe o orçamento público. Então, tem para onde correr. Eu não estou dando dinheiro para ele aqui, mas eu vou ter que destinar o dinheiro lá. Essa é uma dinâmica extremamente complexa. Para quem não entende ou não vivenciou isso na pele, é difícil compreender, às vezes, essa dificuldade do gestor público. Né? É difícil porque a gente só vê gastos, né? Eles gastando, e a gente sabe que essa conta volta pra gente, né? Volta. É isso que eu fico preocupada, né? Lógico, eu sou a favor de benefícios, de ajuda, né? Principalmente nesse momento, mas, por exemplo, até esses benefícios emergenciais, a forma como eles estão concedendo tá uma coisa assim, sem verificar mesmo se a pessoa está preenchendo os requisitos. E aí é triste, mas a gente vê várias pessoas que não precisam, mas se veem no direito de também pedir auxílio, porque de repente ela se encaixa ou ela não tem uma renda legalizada. E eu falo, bom, gente, e aí a gente entra em todas aquelas questões, né, da corrupção que já começa com a gente, tendo qualquer atitude desse tipo, Justo. Né? Exatamente. E essa conta vai voltar. Então eu falo, gente, não adianta, né? Toda essa conta, tudo que a gente está vendo, não adianta ficar feliz, porque vai voltar. E a gente já está vendo, até que eu ia falar na outra hora que eu perdi o gancho. No meio de toda essa pandemia, a gente já está vendo mobilizações para aumento de tributos, né? Eu falo, gente, não era um momento para se pensar nisso. O momento é resolver a crise de saúde, resolver e alinhar aí a crise econômica, né? Manter os empregos. Mas a gente já começa a ver, né? O ITCMD aí, projeto de aumento que também já era uma coisa que já estava em outros estados. Já vinha em discussão, né? Já tinha uma tendência mundial. Inclusive. E aí, quer dizer, agora no meio desse caos começa. Aí a gente escuta um ou outro falar, isso eu não tenho conhecimento se tem projeto, mas enfim,
de grandes impostos sobre grandes fortunas, e empréstimo compulsório, e tributação de lucros e dividendos. Isso a gente já tem projeto aí que, né, tá aí rolando, já estava antes. Então, assim, então a gente precisa, né, eu fico preocupada, falo, gente, vai voltar a conta, e volta para todo mundo, e volta para aquele, né, porque a gente tem uma tributação maior no Brasil nos tributos indiretos, que são sobre os produtos. Sobre a os nossa, produtos. Né, a nossa maior A cadeia tributação não produtiva, é né? sobre a renda, é sobre os produtos. Então, assim, quem que paga também essa conta? Então, aí a desigualdade social cresce mais ainda, porque essa população vai ter menos acesso aos produtos, ou ela vai estar pagando a mesma carga tributária que vai aumentar. Enfim, né? E aí o problema é sem fim. E a gestão do orçamento público, ela é pautada por um fluxo, inclusive de gastos, que vem no contexto da lei de licitações. E a lei de licitações é uma legislação que, quando você abre uma compra, uma licitação, você leva aí, no mínimo, 45 dias para se formalizar e finalizar ela. Pensando assim, otimistamente, de forma, sabe, suave, sem percalços, sem demandas. Com um nível de estresse econômico que nós estamos passando, é lógico que as pessoas vão querer fornecer para os entes públicos, então a concorrência vai ficar ainda mais acirrada. E essa concorrência acirrada desemboca, às vezes, em impugnações junto ao Tribunal de Contas, junto ao próprio Judiciário, ao Ministério Público, e aquela execução, e a compra e a execução do serviço ou de entrega de um produto público, acaba também caindo nesse dilema. Eu sei, né, da vivência de gestor público, em gestão pública você trabalha com prazos exíguos que você tem que entregar, executar, e uma grande dificuldade de execução e realização com a própria lei de licitações. Há um projeto de lei para reformar, revisar, fazer uma nova lei de licitações para dar um pouco mais de agilidade a ela. É importante que ela também tenha os mecanismos de segurança para evitar corrupção, desvios, enfim. Mas, às vezes, a população não entende essa dinâmica e é importante a gente mostrar isso. O dinheiro público vem dos nossos impostos, o que a gente recolhe. Se não tem economia ativa, por isso a preocupação dos gestores públicos de acelerar a retomada econômica, é porque eles também estão sem um caixa para poder fazer frente às despesas, pagar folha, né? E os limites de gasto com o pessoal, o que é ainda pior, porque você tem aquele limite prudencial, teto de gasto com o pessoal, fica no âmbito do município da ordem de 50%, 51%, é o limite prudencial. Passou disso, já estoura, né, conforme previsto na Constituição Federal, e do outro lado você tem o limite adequado, que gira aí em 45%, 48%. Mas, olha, duvido que tenha um município que esteja com essa facilidade, está sempre ali no prudencial e brigando para manter. E com essa situação, Elaine, aí é importante até mostrar, cai a receita, aumenta o seu gasto com o pessoal aqui, o gasto pessoal mantém. Mas essa diferença que você tem que ter o cuidado de manter o equilíbrio disso na gestão pública. Desafio então, gigante. Desafio gigante. A receita sobe, o seu gasto com o pessoal está aqui, tranquilo. Se ela cai, a receita corrente líquida também pressiona isso. É um problema muito grande. Então, deve ser mesmo. Eu acabo, às vezes, assim, a gente olha muito o nosso lado, a gente tem essa tendência, mas lógico, eu tenho também, eu sei que deve ser muito desafiador. Às vezes eu nem gosto também de ficar julgando muito até as posturas mesmo, políticas, enfim, de um ou de outro, porque eu falo, meu Deus, deve ser um desafio muito grande tomar ali as decisões e enxergar ali o caminho mais acertado, enfim. É complicado. É complicado. Eu não queria isso para mim, não. É uma experiência ímpar. Essa ajuda compensatória aí do benefício emergencial de preservação, isenção de imposto de renda, nas empresas que são tributadas pelo lucro real, isso aí você acha que foi algo interessante?
quem tem a Isso tributação no lucro real? foi um benefício sim, Jean, assim, na verdade, esse benefício, ele é como que ele funciona? As empresas que faturam acima de 4 milhões e 4 milhões. 800 mil e quiserem aí suspender, usar a medida trabalhista, suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários aí por até 2 meses, né, que é possível, ela tem que manter uma ajuda compensatória para o funcionário na importância de 30%. E aí essa ajuda que ela for manter para o funcionário é isento, né, de imposto de renda e das contribuições para o Fundo de Garantia e para o INSS, então ajuda a empresa, ajuda o funcionário, porque também ele não vai pagar imposto de renda sobre essa ajuda. E para as empresas que são lucro real, elas ainda têm o benefício de poder excluir, né, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição. E o imposto de renda e a contribuição social foi outro ponto aí, né? Porque a gente teve postergação de prazo de PIS, COFINS, mas de imposto de renda e contribuição social ninguém falou, né? E até eu estava fazendo aí também uma reflexão, por que eu falo que as medidas até foram tímidas aqui, tributárias? Porque eles poderiam tomar outras medidas com relação aí até as empresas tributadas pelo lucro real, por exemplo. Hoje a gente tem limites na legislação para compensar prejuízo, saldo negativo de contribuição social, a gente só pode compensar no ano seguinte. Entendeu? Então tem algumas limitações que eu acho, sim, talvez fossem medidas, né, que eles pudessem fazer agora, mediante a manutenção da sua folha de pagamento, a manutenção dos empregos, eu deixo você já compensar todo o seu prejuízo fiscal no próprio ano, enfim, né? Teria aí algumas medidas, créditos, empresas que têm créditos aí acumulados de ICMS, enfim, eu acho que teria também aí alguns outros caminhos que eles também outros caminhos podiam ajudar, como, né, esse que foi pequeno aqui para excluir da base de cálculo das empresas do lucro real, mas enfim, teria outras medidas que eu acho que eles poderiam também estar usando que ia ajudar, né? A compensação de créditos, inclusive, que tem frente ao ente público, às vezes a pessoa tem um precatório ou tem até um crédito a ser constituído, essa compensação é algo que ajuda bastante. Eu me lembro que nós fizemos até uma atualização, fizemos um decreto regulamentando isso de uma forma mais precisa, mais enérgica, até que é no município de Taubaté, dando uma segurança jurídica maior ao contexto, até pela atualização, né? Não que não fosse seguro antes, mas para poder atualizar isso. E isso é um mecanismo que pode ser feito por ato executivo, por um decreto executivo. Então, que dá uma liberdade maior para o chefe do executivo em desenvolver, em produzir isso. Não fica atrelado muito, às vezes, a figura de ter que produzir um projeto de lei e mandar para o legislativo. Então, os municípios podem se valer dessa medida e trazer a ação no controle do próprio executivo. Lógico que aí tem que ter amparo na lei formadora, né? Na lei de base ali, do Código Tributário Municipal, enfim. Eu acho que essas medidas, a gente falou bastante sobre os aspectos tributários, né? Para resumir aqui para o pessoal, prorrogação de prazos para o pagamento de tributos, isso é um ponto. Depois falamos um pouco sobre prorrogação de prazos para entrega das obrigações acessórias, principalmente imposto de renda de pessoa física. Das empresas também a gente teve, das empresas também, né? Também a gente ganhou aí um fôlego para entregar algumas obrigações. As obrigações acessórias, tanto PJ quanto pessoa física, né? Redução da contribuição patronal referente a terceiros, sistema S. Possibilidade da prorrogação, né, e parcelamento do FGTS, isso é legal, ponto A. Suspensão de prazos para cobrança da dívida ativa da União, prorrogação da validade das certidões negativas, possibilidade da transação tributária, que é o acordo, mas aí tem que avaliar caso a caso, ver a Procuradoria da Fazenda Nacional, ver se isso existe no âmbito do Estado. A gente fala aqui, estamos fazendo uma live no Instagram e isso é para o Brasil inteiro, não está só as pessoas, sei lá, tem gente que eu conheço aqui de outros estados que estão nos acompanhando que vão ter
acesso a isso. Então, tem que ver no estado, ver no seu município a possibilidade de se Sim. fazer transação tributária, né? Aqui eu não vi ainda nada no sentido, nem estado de São Paulo, nem município Nem de no município, Taubaté. os municípios tanto de Taubaté quanto da Aqui região aqui, não vi ainda. não tem. É que aí, como a gente falou, precisa produzir uma norma ou fazer rapidamente isso com o legislativo para viabilizar essa possibilidade. Normalmente, aí eu acho que vale um parênteses, Elaine, vem aqueles programas de recuperação fiscal, de parcelamento, sabe? Programa de incentivo de pagamento. Sim. Uhum. Muito provavelmente isso possa Deve acontecer acontecer. nas 3 esferas de poder, na União, no Estado e no município. Eu acredito que isso no segundo semestre Mais pro final do ganhe ano, né? mais para o final do ano o volume para ter um processo arrecadatório. Inclusive, trazendo para um período mais curto. Por experiência, quando você deixa por um prazo muito longo, as pessoas têm a tendência de deixar para a última hora. Sim. Então, eu me lembro que a gente soltou um programa de recuperação de crédito de 3 meses, uma vez. Todo o pedido, assim, 80% dos pedidos aconteceram no último mês. Ou seja, é surreal. Se você soltasse para um mês, teve o efeito igual ao de 3 meses. Então, muito provavelmente venha na esfera dos governos, tanto federal, estadual, quanto os municípios, atuarem com essa possibilidade. E aí E o as que duas formas de compensação, né? só para aproveitar, eu acho que é legal deixar a dica, porque a gente ainda tem que lembrar que as empresas do Simples, né, se elas ficarem devendo tributos, não pagar os tributos, ela corre o risco de exclusão. Então, assim, né, a Sim. maioria das micro e pequenas empresas estão passando por toda essa crise, dificuldade com o fluxo de caixa, e ainda fica sempre com esse medo, né? Porque se até o final do ano ela não conseguir se organizar, colocar em dia o que tiver atrasado, ou parcelar a eventual dívida que ficar, ela corre o risco de exclusão, o que ainda piora a situação também do contribuinte. Então, acho que é legal só deixar essa dica aí. É verdade, o Simples ele é muito rigoroso para você inserir e fazer o pagamento. Eu estava pensando aqui, Elaine, acho que aquela sugestão que você deu, talvez seja legal a gente desdobrar isso para uma outra live, para falar Muita sobre coisa, os aspectos né? trabalhistas e outra dos aspectos financeiros e econômicos. Porque é uma pauta bem extensa e é uma forma de contribuir que nós estamos fazendo, Sim. contribuir para a população, porque tanto o meu Instagram quanto o seu, enfim, ele é aberto. Então, nós produzimos conteúdo, depois eu jogo isso, deixo lá salvo, principalmente para a gente contribuir e ajudar as pessoas a terem um caminho, uma luz. Né? Aí elas têm que buscar. Olha, eu já sei que tem, né? Igual até na nossa Conversar matéria. com o contador, né, que Porque é tem, muito com o seu complexo, advogado. né, Jean? É complexo o assunto pra gente que gosta. Nossa, eu fico horas falando de tudo isso. Mas eu percebo aqui para os clientes, eles não gostam, eles não querem, às vezes eu quero explicar, eles não querem saber muitos detalhes. Então, assim, é igual eu falo às vezes para o cliente, olha, tem isso, se precisar me procura, que aí eu sento, explico e a gente As detalha. opções. Eu acho que é isso, eu acho que é bom Porque isso. ele ainda O lida com o contribuinte problema está bem. emocional, né? O empresário, o contribuinte, ele está com a questão emocional, Tá. afetiva ali. Está com o negócio dele fechado. Imagina, os que tem loja no shopping, os que tem no comércio, uma série de empresas que estão passando por dificuldades e a retomada vai ser muito difícil. Há uma dica que eu tenho em relação à questão da estratégia para superar a crise, eu tenho acompanhado isso, eu também como gestor, né, de uma instituição de ensino, tenho adotado 4 critérios para superar isso. O primeiro deles é reduzir custo onde tem acesso a uma possibilidade de redução. Tem que ser uma redução inteligente. Às vezes você corta custo que vai te gerar um prejuízo ainda maior. Né? Se você vai cortar hoje, por exemplo, que é o mundo digital, então eu vou cortar assinatura de banda larga. Não vai. Diminuir entendeu? a internet. Diminuir. Não, eu acho que aí você tem que potencializar. Então, tem que cortar custo de maneira inteligente. Essa é uma dica.
O segundo, não ficar se apegando a questões do... Por exemplo, eu tenho uma sala com uma estrutura aqui que cabe 50 pessoas. Hoje, no home office, você percebeu que você trabalha com um quarto daquilo que você tem de estrutura física. Mas às vezes tem a vaidade, às vezes tem aquela questão de querer, né, ficar com aquilo, de ter... Gente, outro mundo. Eu vi o Guilherme Benchimol, o dono da XP, o fundador da XP, o CEO, falando o seguinte: eles perceberam, eles já prorrogaram para até dezembro, né, o final a questão do home office deles. Eles funcionavam em vários andares. Ele percebeu que ele funciona com 30% da capacidade de ocupação operacional da estrutura. Ele estava falando numa live que eu assisti com o Paulo Guedes, que estava também lá, bem legal, da XP. E ali ficou claro, falou, olha, se eu ficar apegado a questões de estrutura física, apegado às vezes modelos, a processos, a rotinas, eu acabo deixando de trabalhar novos conceitos, novas possibilidades de desenvolvimento do seu negócio. Então, isso é um exemplo. Se você cabe numa estrutura de 50 metros quadrados, por que você tem que ter uma estrutura de 100, 120, 200 metros quadrados, às vezes? Então, não pode se apegar. Tem que jogar o velho para o novo entrar no lugar. Então, isso é uma questão de mentalidade empresarial. Boa dica essa. Certo? Bens, propriedades, veículos, tem lá veículos. Poxa, vê uma estrutura, se dá para você terceirizar, se dá para você fazer uma nova modelagem disso, né? Terceiro aspecto, buscar ampliação de receita. Quem está numa crise, além de reduzir, só ficar focando na redução de despesa, não vai. Ele tem que pensar em ampliar a receita. De que forma? Ampliar a receita que tenha um retorno eficiente, um retorno rápido. Buscar novos planos de negócio, buscar novas oportunidades. Então, é tão importante quanto reduzir despesa e acelerar o processo de busca de receita. É ir para cima, crie dinheiro, né? Quando você tem, por exemplo, a lógica de pensar em crise, você tira o S dali e põe na frente, é pensar em CRI dinheiro. O Warren Buffett, ele fala o seguinte: você compra ao som dos canhões e vende ao som dos violinos. Ou seja, você tem que entender que agora é um momento muito oportuno para você criar novos sistemas, criar novos modelos. Eu tenho um segmento dos meus negócios que está posicionado no ambiente digital. Eu estou introduzindo também o escritório no ambiente digital. Então, veja, aquilo que já estava no ambiente digital alavancou, foi mais rápido ainda. Então, estou buscando mais fontes de receita ali também. E aquele que está entrando já estava introduzindo, então ele vai acelerar esse processo. Como é que você escala o seu negócio? Você tem que criar sistemas, criar oportunidade de escalabilidade, de duplicação, certo? E quarto, que eu acho que é uma perspectiva relevante essa, e isso é uma lógica muito, muito de modelo americano. Eu tenho negócios com empresários americanos, tenho contato muito com eles, e eles têm uma leitura muito, muito forte de onde está o dinheiro. É uma expressão que é follow the money, onde está o dinheiro. Então tem que ir onde está o dinheiro, não adianta você criar um negócio que não está gerando venda, então tem que buscar aquilo, né? Eu acho que isso é uma lógica. Bom, falta um pouquinho de tempo. Você quer falar algumas coisas? Falta 1 minuto e meio. Nossa! Passa rápido. Passa super rápido. Por isso eu falei, mas a gente vai fazer outra. Isso. Já, eu acho que é isso mesmo. Acho que assim, na parte aí tributária, eu acho que a gente, né, conseguiu trazer bem aí o que tem aí de benefício, o que o governo trouxe aí para ajudar as empresas. E agora cada um tem que mesmo fazer a sua análise, como você falou, acho que essas dicas aí fechou com chave de ouro mesmo, porque é isso, é criar, é reduzir custos, onde está o dinheiro, tem muitas oportunidades, Follow eu também estou fazendo bastante reflexão nesse sentido, tem muita oportunidade, então a gente também tem que correr. Tem que ter sinergia com o negócio também. E é isso, né? A vida ela é abundante, então a abundância está aí, né? A gente tem que se conectar com ela. Eu acho que Mas legal. Isso.
Bacana. Vamos deixar marcado, já não vamos falar, a gente vai programar para falar ainda sobre aspectos financeiros e econômicos, quais são as oportunidades que tem no governo e também sobre aquelas questões trabalhistas. Eu acho que é muito legal a gente Também ajuda passar bastante o essas empresário, tem informações, várias medidas. várias medidas, então a gente vai combinar aí a semana que vem, fazer uma nova live para contemplar, acho que aí dá para a gente falar nesse período sobre esses Sim, dois temas. Beleza? dá. Ai, legal, Jean. Elaine, Agradeço a valeu, viu? oportunidade, agradeço mesmo. Foi muito rico e eu acho que é uma forma mesmo da gente contribuir, Contribuir. fazendo o que a gente gosta. É isso aí. Beleza, então. Obrigada.